Olá, boa noite a todos. Pessoal que estiver já entrando aí na nossa sala de vídeo, por favor, dê para nós aí um feedback quanto ao som, quanto à imagem. Se podemos prosseguir assim. Então, boa noite aos que estão chegando aí. Tá nos ouvindo bem? O sinal do som e da imagem tá bom? Dê para nós aí um joinha aí para a gente começar. Então, sejam todos bem-vindos, meus irmãos, do GELD, do Grupo Espírita Leon Denis. Que tenhamos aí uma ótima noite de reflexão, uma noite de muita luz, para que o nosso Mestre Jesus adentre os nossos lares, que a sua presença amorável se faça junto dos nossos entes queridos e que esse amigo possa pernoitar em nossa residência, em nosso coração, transmitindo paz e amor e esperança para as nossas vidas. E antes, então, meus irmãos, de iniciarmos a nossa conversa da noite de hoje, nós gostaríamos de convidar os irmãos para que pudéssemos fazer uma prece a Jesus, que da mesma forma que já estamos conectados pelos fios invisíveis da internet, da qual o nosso aparelho transmite a mensagem, possamos nós, nesse instante, através dos fios invisíveis também do pensamento, da nossa força mental, sintonizar-nos com a mente poderosa de Jesus. Desse Jesus médico, amoroso e bom das nossas almas, do qual nesse instante nós nos abrimos, o nosso coração, a nossa alma, para que esse celeste amigo, com a tua voz dúlcida, com as tuas mãos afáveis, acalme-nos as nossas dores, cicatrize-nos as nossas feridas, aclare os nossos pensamentos e nos dê o bom ânimo que todos nós necessitamos para prosseguir na luta. E assim, em nome de Jesus, desses amigos benfeitores do mundo maior que militam no GELD, possam estar conosco, iluminando-nos o pensamento e o coração, para que a mensagem de Jesus encontre o solo fértil e dê frutos de bonança, de caridade, de amor em nossas vidas. Que assim seja. Mais uma vez, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Sinta aí a nosso magnetismo, nosso carinho, nosso abraço fraterno a todos. Desde já, agradecendo ao carinho, agradecendo pela oportunidade e dizendo que é sempre uma alegria podermos reunirmos com o GELD, com os companheiros, para falarmos em torno do Evangelho de Jesus. E toda vez, meus irmãos, que nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, era como se como nos banharmos diante
da maior usina de luz que é o Evangelho, é como nos banharmos da sua luz, aonde cada ensinamento do Mestre, aonde cada lição de Jesus se transforma em verdadeiros faróis para a nossa caminhada, para a nossa existência, para que caminhamos com mais equilíbrio, com mais lucidez e com mais segurança e não venhamos tombar ante as trevas do mundo. Porque há 2000 anos atrás, Jesus assim já nos falava, ser ele a luz do mundo. E aquele que quem a buscasse nunca mais andaria ante as trevas do mundo. Então buscamos nós, Jesus, nesta noite, nos iluminarmos, sentindo a sua presença. E para as nossas reflexões, nós escolhemos falar de um dos aspectos do Evangelho de Jesus, o terapeuta. De traçarmos aqui hoje algumas peculiaridades da sua terapia e da sua terapêutica, na condição de médico amoroso, afável e bom das nossas almas. Desse Jesus que, por amor às nossas misérias, tocado de uma profunda compaixão pelas nossas angústias, pelos nossos conflitos, pelas nossas sombras, veio ter conosco trazendo-nos um pouco de esperança e de paz, de alívio e de consolo para as nossas vidas. Jesus, meus irmãos, é sem dúvida a maior prova de amor do Criador para as nossas existências. E ele, que já sabendo de antemão do nosso currículo moral, na condição de espíritos matriculados nessa escola de bênçãos chamada Terra, nesse mundo aonde a dor e a aflição se faz mais acerbada, ele já nos acenava-nos, mostrando que no mundo nós teríamos aflições, que a dor na terra, ela tem aspectos de crescimento espiritual para a nossa alma, ora nos impulsionando para o progresso, que como vai dizer Rubem Alves, que a ostra feliz não produz pérolas, porque é necessário que ali, que a aspereza da areia a incomode, faça-lhe o atrito, para que se forma a pérola, que ela jaz dentro dela, que a faz produtiva, que a faz bela. Muitas das vezes a dor para nós é um sinal. Como vai dizer Leon Denis, é um sinal de uma lei de equilíbrio, que vai nos mostrar se estamos dentro das leis de amor, se estamos dentro do caminho correto, e sendo sempre advertido por ela quando desviamos desta conduta reta, do equilíbrio, quando há uma desconexão entre nós e o Criador, como vai dizer o venerando espírito Joseph Gleber, um dos mentores espirituais da União Espírita Médica Mineira, que a doença nada mais é do que a desconexão com o Criador. Então a dor muitas das vezes faz esse processo de reconexão. E muitas das vezes ela é reparadora. Ela chega na nossa vida como uma forma restauradora, como uma oportunidade de corrigirmos erros de existências transadas, aonde nós estamos nada mais, nada menos do que sofrendo a colheita daquilo que nós semeamos no caminho. Porque não há ninguém no mundo que plante uvas que vai colher espinhos, ou que plante vento e colha outra coisa a não ser ventania, nesta lei de causa e efeito da qual todos nós estamos envolvidos. E Jesus,
na condição de governador planetário, desse Messias enviado por Deus, nessa função de consolador de almas, profundo conhecedor do nosso currículo moral, sabe que nós estamos condicionados a esses dois aspectos, a dor e a aflição. E ele já nos orientava-nos que no mundo nós teríamos aflições. Dizia Jesus, no mundo tereis aflições. Mas ele toma-nos como médico amoroso e bom das nossas vidas, como aquele companheiro que não está distante, mas caminha do nosso lado, trazendo-nos o lenitivo do consolo, da paz, da esperança. E ele vai nos dizer-nos que nós não caminhássemos amedrontado, que nós confiássemos nele, que nós a ele nos entregássemos, porque Jesus é o divino pastor, é a representatividade máxima de Deus no planeta para trazermos o consolo para as nossas dores. Podemos dizermos que Jesus é a resposta de Deus para o consolo e para o alívio das nossas angústias. Porque Jesus traz o bálsamo da alma, da esperança, da paz. Ele, junto com o seu evangelho, como vai dizer a nossa querida mentora espiritual de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Jesus, o evangelho, à luz da psicologia profunda, ela vai dizer da seguinte forma, que o evangelho de Jesus é o maior poema de amor e de esperança que a humanidade se tem notícia. E sendo assim, o maior tratado de psicoterapia contemporânea para inumeráveis males da humanidade. Porque o evangelho, meus irmãos, ele vai lidar com as raízes das nossas dores. Ele vai lidar com as causas profundas que nos causam sofrimento, que é o nosso coração, a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que muitas das vezes ainda, movidas pelo instinto, movida pela falta de educação moral, espiritual, nós entramos em conflitos e esse circuito conflituoso transforma na patologia orgânica, somatizando no corpo em forma de enfermidade. Sendo assim, Jesus, como vai dizer a doutora Hannah Rolfe, uma das maiores psicanalistas da atualidade, ela vai ter a oportunidade de depois vislumbrada com a proposta terapêutica de Jesus para os nossos males. Profundo conhecedor dos nossos sofrimentos, ela vai ter a oportunidade de dizer que Jesus é o maior terapeuta da humanidade. Porque a sua terapia e a sua terapêutica ainda é o grande desafio para médicos e pacientes. Porque Jesus inaugura a medicina da alma, a medicina que vai tratar as causas profundas das dores, que vai nos propor a libertação das angústias, das aflições, na vivência do seu próprio evangelho, da qual ela vai prosseguir nos esclarecendo que não era tão somente o que Jesus falava, mas era também o que Jesus vivia, que comovia as massas. A tal ponto, vai dizer a doutora Hannah Rolfe, que Jesus era a própria terapia, que a vida de Jesus era a própria terapia. Então, Jesus, meus irmãos, é o terapeuta que se transforma na própria terapia, que se transforma na sua própria vida, no próprio medicamento, no lenitivo para as nossas almas. Era como estarmos diante do terapeuta e da terapia ao mesmo tempo. Era como estarmos diante do médico e, ao mesmo tempo, estarmos diante do remédio. E não tinha um, vai dizer
a veneranda mentora espiritual Amélia Rodrigues, que não existe uma criatura, uma cidade da qual Jesus adentrava, que não se sentia um profundo arrebatamento de paz, de amor, de uma energia inexplicável, mesmo que não queriam sentir. Eram invadidos por essa paz quando estavam presentes diante da presença amorosa de Jesus. E vai dizer a veneranda Amélia Rodrigues que não tinha como se ficar neutro diante do mestre. Ou o odiava profundamente pelo convite de mudança que a sua presença convidava, pela sua mudança de conduta que ele trazia, ou se sentia profundamente entregue ao terapeuta de homens e de almas, de uma amorosidade inconfundível. Jesus é esse médico que vai iniciar-se na Terra a medicina humanizada. Era de um acolhimento ao sofrimento humano jamais visto, porque ninguém amava tanto o sofredor quanto Jesus amou. A forma como Jesus se entregava aos sofredores, ele o acolhia primeiro, para fazer com que o assistido sentisse a profunda confiança no terapeuta, um dos requisitos imprescindíveis para que todo e qualquer terapeuta na Terra tenha êxito é transmitir a segurança, a paz, é acolher o doente, depois acolher a sua enfermidade, porque de trás de toda enfermidade existe uma alma carente, existe uma alma necessária de acolhimento, e Jesus acolhia os sofredores para depois acolher a patologia. Me faz lembrar de um outro grande terapeuta que dizia, Jung, que tinha a oportunidade de dizer: domine todas as técnicas, mas quando se tratar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana, seja apenas uma alma. E Jesus acolhia aquela criatura de alma para alma. Era o irmão sem nenhum julgamento, sem nenhuma condenação. Ele estendia a mão e fazia com que o doente entregue, confiante no terapeuta, começasse ali o processo de cura espiritual da sua alma. O seu consultório, meus irmãos, era a natureza, era o templo maravilhoso da natureza, era as barcas dos pescadores humildes, era debaixo das copas de árvores, era à beira-mar, de frente para as praias, era sobre os montes, da qual ali ele escutava e falava carinhosamente à massa aflita. Ele falava das dores profundas, aonde, inspirado na natureza e nas coisas mais simples do cotidiano daquele povo, daquela época, ele compunha as mais eloquentes parábolas e profundos sermões e ensinamentos para falarmos das nossas dores, das nossas sombras, das nossas angústias, e falarmos também das nossas potencialidades, da nossa luz, e propor a proposta terapêutica libertadora das nossas sombras, das nossas doenças e das nossas patologias e conflitos da nossa alma. A sua terapêutica, meus irmãos, era marcada de 3 aspectos que fazia parte do roteiro, do manejo terapêutico de Jesus, que era o protocolo da medicina da alma. Que profundo conhecedor dos nossos conflitos,
Jesus propunha esses três aspectos indispensáveis para que possamos atingir a nossa cura, seja em qualquer circunstância que buscamos um alívio, que buscamos uma terapêutica, seja ela de nível orgânico, seja ela de nível espiritual. Jesus estabelecia esses três protocolos médicos da medicina do Cristo, a medicina da alma. A primeira, o querer. Essa potencialidade da alma que estimulava a própria criatura a buscar a cura, que era necessário querer, que era necessário mover-se, desejar-se livrar-se da doença, desejar-se buscar ajuda. E não era por acaso que diante do enfermo, Jesus muitas das vezes era visto perguntando uma pergunta intrigante: o que queres que eu te faça? Uma pergunta aparentemente ingênua, meus irmãos. Porque diante de alguém que angustia, que agoniza de dor, o que mais ele quer do terapeuta a não ser o alívio e a dor? Mas nós indagamos, será que todos os enfermos querem realmente buscar a terapia? Querem realmente se esforçarem para livrar-se da doença? Ou querem apenas o anestésico? Ou querem apenas, como muitos de nós fazemos, queremos nos curarmos à base do menor esforço, à base dos milagres? E não é assim que o processo da cura se faz. É necessário que haja dentro de nós essa potencialidade da alma do querer-se, do mover-se. E Jesus, sabendo que muitas das vezes, quando a doença era prolongada, nós bloqueamos essa potencialidade através do medo, através da revolta, através do acomodamento que a enfermidade muitas das vezes leva o paciente a fazer-se no vitimismo. Então Jesus, foram várias vezes que ele, direcionando aos enfermos, ele perguntava: o que queres que eu te faça? E só depois do paciente responder: que me cure. Porque Jesus sabia que havia um bloqueio, que era necessário o próprio paciente buscar dentro de si os processos de cura. E não foram poucas vezes que Jesus, quando vamos analisar as suas curas, ele fala: levante, toma a tua maca e ande. Não vai ser poucas vezes que Jesus ele não vai até o paciente. Ele solicita que o paciente erga-se e vá até ele, para que ele faça esse movimento de querer. E nós vamos vendo na proposta terapêutica de Jesus, sempre falando: ajuda-te que os céus te ajudará, bate e vos abrirá, procure e acharás, bateis e vos abrirá, pedis e obtereis. Sempre a busca, o querer, o desejo. O outro aspecto imprescindível que coroa essas duas potencialidades, a vontade. A fé unida com a vontade, o querer e o crer. Essas duas potencialidades da alma que Jesus desenvolvia dentro de nós como um requisito indispensável para que a cura fosse realizada. Porque não há uma cura ser realizada sem esses dois mecanismos. Sem nós nos entregarmos à terapêutica do médico, sem nós confiarmos no remédio, sem nós confiarmos no terapeuta, na sua terapêutica, na sua proposta, sem querermos a mudança, não há nenhum terapeuta da terra ou do mundo espiritual que possa curar-nos das nossas mazelas morais, espirituais e físicas. Então era necessário crer, e Jesus não poucas vezes era visto perguntando no seu processo de cura: tu crês que eu possa te curar? Primeiro, o que queres que eu te faça? A vontade, o desejo. Depois,
a certeza, a confiança, a entrega. E o nosso tempo já está se esgotando. A terceira, meus irmãos, a profilaxia. Não tinha uma criatura que sequer que buscava Jesus, que depois de o advertindo, depois de medicando a sua alma, de consolando-lhe, de aliviando, Jesus propunha o caminho da paz, o caminho do reequilíbrio e recomendava a profilaxia. Vá e não tornes a pecar para que o pior não te aconteça, mostrando para nós que nós somos artífices do nosso caminho, que somos nós os construtores da nossa felicidade ou da nossa desdita, mostrando que nós somos o dono do nosso caminho, que a cada um é dado segundo a tua obra. E para encerrarmos, como falamos no início das nossas reflexões, a presença amorosa de Jesus, desse terapeuta de homens e de almas, nesse mundo onde a dor e a aflição são mecanismos ainda necessários para as nossas vidas. Jesus é o presente de Deus para as nossas almas. Jesus é, sem dúvida, a maior proposta de amor que Deus enviou às dores humanas. Porque, como assim mesmo Jesus dizia, que quem via a ele, via ao Pai, que ele e o Pai eram unos. E Jesus é a mais pura presença de Deus nas nossas existências. Jesus mostrando essa amorosidade do nosso Criador como processo de cura, de libertação integral das nossas almas. Então, meus irmãos, a nossa proposta do nosso estudo é uma síntese, mostrando que Jesus é o terapeuta e a sua vida se transformou na terapia, que podemos encontrá-la escrita no seu evangelho, aonde cada parábola, cada lição, cada sermão de Jesus, até mesmo o que Jesus deixou de fazer, até mesmo o seu silêncio, fala para cada tipo de dor do nosso coração, seja para o nosso luto, seja para a nossa depressão, seja para aquela doença que ameaça a nossa existência fisiológica, seja para aquele momento conturbado que estamos vivendo com um ente querido, seja para um momento de crise moral, de crise financeira. Jesus, meus irmãos, não tenha dúvida, ele é o remédio para os males incontáveis da alma. Busquemo, lemos o evangelho com o coração, com a alma, busquemos Jesus através da fé, porque foi ele quem disse: não andais temerosos, credes em mim, credes no Pai. Jesus é esse pastor a quem o Criador do universo, esse grande arquiteto das nossas almas e dos mundos, nos legou para ser o timoneiro, para ser o pastor seguro das nossas vidas, para que nenhuma das ovelhas, que nós na condição de ovelhas do rebanho de Deus, não se perdesse antes as trevas e os dias tumultuados do caminho. Credes em Deus, credes em Jesus, meus irmãos. Ele é o médico incondicional das nossas almas. Obrigado pela oportunidade. Que essa live, que esse estudo, que essas reflexões possam encontrar ressonância nas nossas almas, nos aliviando e nos amparando. Queria agradecer profundamente aí o nosso irmão William. Boa noite, meu irmão. Gratidão pelo carinho, pela lembrança e pela oportunidade. Tivemos aqui com a Vilma, queremos também agradecer o carinho da atenção, ao Renato, ao Isaías, ao Djalmas e a todos, meus irmãos. Nós estendemos as nossas vibrações, que vão assistir essa live depois, que vão refletir. Deixe o seu comentário, compartilhe com um amigo, para que a mensagem de Jesus possa consolar mais corações. Meus irmãos,
Um grande abraço e é com muito carinho que nós agradecemos mais uma vez a caridade do GELD, do Grupo Espírita Leon Denis, para conosco. Obrigado a todos. Um grande abraço.